Fala pessoal, começando nossa lista para P2, gostaria de dizer que independente da nota de vocês na P1, para que vocês não desanimem, não desistam, porque assim, por mais que dá aquela desanimada, né, dá aquela tristeza, você pensa, pô, estudei, pô, fiz lista, mas mesmo assim me saí mal. Não desiste não, porque ainda tem a P2 e tem a P3. Agora eu queria frisar algo que eu venho frisando desde, eu acho, do primeiro e-mail que eu mandei para vocês. Física é uma questão de prática. Ou seja, vocês precisam resolver muitos e muitos exercícios para que vocês se saiam bem, para que vocês tenham sucesso, para que vocês consigam chegar na hora da prova, falar assim, cara, eu nunca fiz um exercício desse, mas eu já vi em algum lugar parecido. E se eu vi naquele lugar parecido, eu posso repetir aqui. Então, assim, minha ideia sempre a minha e de qualquer professor de física façam exercícios. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor. Enfim, ladainhas à parte, vamos resolver a lista. A lista, ela fala o seguinte: lista semanal 10. Número 1. Um jovem brasileiro fez uma conexão via internet com um amigo inglês que mora em Londres. Durante a conversa, o inglês disse que em Londres a temperatura estava 14 Fahrenheit. Após alguns cálculos, o jovem brasileiro descobriu qual era a temperatura em graus Celsius. Que valor ele encontrou? Vocês vão falar assim, nossa, Paula, que questão boba. É boba, mas chega na hora o cara não sabe. As últimas duas questões dessa lista eram questões de provas passadas. Vocês acertaram? Vocês sabiam fazer? Então, preste atenção nisso, vale a pena. Para fazer uma transformação de temperatura, ou seja, saber o quanto aquela temperatura em Fahrenheit vale em Celsius, vocês só precisam saber a seguinte fórmula. Celsius sobre 5 é igual a θ Fahrenheit menos 32 sobre 9. Se vocês souberem isso daqui, essa transformação, vocês vão conseguir resolver qualquer problema de transformação de temperatura. Ou seja, em que o cara me dá uma temperatura em Fahrenheit para eu dizer quanto ela vale em Celsius, ou o cara me dá uma temperatura em Celsius e pede para Fahrenheit ou Kelvin, beleza? Então tá, ele quer saber quanto vale 14 Fahrenheit em Celsius. Show de bola. Cheguei nisso aqui e multiplico cruzado. Fico com 9 θ Celsius igual a 5 vezes 14 menos 32. Isso nos resulta em 9 θ Celsius igual a 70 menos 160. 9 θ Celsius é igual a menos 90. θ Celsius é igual a menos 90 sobre 9. Ou seja, 14 Fahrenheit em Celsius equivale a menos 10 graus Celsius. Essa caneta eu juro que eu vou jogar lá fora um dia. Viu? Não é difícil, vocês só realmente precisavam saber quanto valia, precisavam saber qual era essa equação. Legal. Vamos então para a nossa número 2. A número 2, ela é interessante e é o que normalmente o cara vem cobrando nas provas. Tanto na prova passada, quanto na de 2016.1 quanto na de 2016.2 foi o que ele realmente cobrou na prova. Ele vai pegar e te contar uma historinha na número 2. Na número 2 ele vai falar o seguinte:
numa escala de temperatura A, o ponto de gelo equivale a menos 10A. Ou seja, eu tenho uma escala qualquer que eu chamei de A. E ele diz que o meu ponto de gelo vale menos 10A. E de vapor vale 40A. Legal. Se uma temperatura foi indicada em um termômetro em graus Celsius pelo valor de 22 graus, que valor será indicado nessa temperatura, nessa escala A? Vamos então fazer uma comparação entre a escala Celsius e a escala A. Ele me deu uma temperatura de 22 graus Celsius e quer saber quanto essa temperatura vale nessa escala A. Simples. Para essa comparação e para qualquer outra comparação de escalas, vocês vão usar a seguinte fórmula: x menos 10 sobre 40 menos 10. 40 menos 10 igual a 22 graus Celsius menos 0 sobre 100 graus Celsius menos 0. Ou seja, o que esta fórmula quer me dizer? A temperatura que eu quero encontrar menos a minha temperatura de gelo sobre a minha temperatura de vapor menos a minha temperatura de gelo é igual à minha outra escala, a temperatura que eu tenho menos a minha temperatura de gelo, a minha temperatura de vapor menos a minha temperatura de gelo. É isso aqui. Se vocês sabem isso, questão resolvida. X menos com menos mais 10. 40 menos com menos mais, ou seja, 40 mais 10. 22 menos 0 é 22, 100 menos 0 é 100. Eu fico então com x mais 10 igual a 50, que é igual a 22 sobre 100. Multiplico esse cara cruzado, fico com 100x mais 1000 igual a 50 vezes 22, me resulta em 1100. Esse 1000 tá positivo, vem para cá negativo. 100x é igual a 1100 menos 1000. X é igual a 1100 menos 1000, 100. Esse 100 tá dividindo, tá multiplicando, vem para cá dividindo. Então, x vale igual a 1 quê? Nós estamos perguntando qual é a temperatura de 22 graus nessa temperatura A. Então, é 1 grau A. Encontramos. Bem tranquila, né? Uma questão bem facilzinha, mas que é uma questão que vocês precisam lembrar sempre desta fórmula. Essa fórmula aqui vale ouro. Na prova do período passado, se eu não me engano é a última questão dessa lista, ela valeu 3 pontos. Aí, você chega na lista e olha uma questão bobinha dessa e fala assim: ah, não vou fazer não. Dá nisso, dá zebra. Faz as questões. Eu procuro fazer a lista com base sempre em questão antiga de vocês. Primeiro eu faço aquelas questõezinhas que ensinam o beabá. Depois eu mostro, conforme a lista vai passando, eu vou botando as questões mais difíceis. Façam a lista. Questão 3. A questão 3, ele conta uma história, blá, 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 blá. E aí ele fala que, lendo um jornal brasileiro, um estudante encontrou a seguinte notícia: devido ao fenômeno El Niño, o verão no Brasil foi mais quente do que costuma ser, ocorrendo em alguns lugares variação. Guarda essa palavra, variação, porque essa palavra muda tudo na questão de termologia.
Disse que em alguns lugares a variação podia ser de até 20 graus Celsius no mesmo dia. Se essa notícia fosse verdida para o inglês, ou seja, e convertida para o sistema inglês, a variação de temperatura deveria ser dada em Fahrenheit. Que valor iria substituir a variação de 20 graus Celsius? Quando o cara fala em transformar, ou seja, quando ele te pergunta quanto vale 20 graus Celsius em Fahrenheit, vocês vão usar a formulazinha. Θ Celsius sobre 5 é igual a θ Fahrenheit menos 32 sobre 9. Isso é transformação. Eu quero saber quanto 20 graus Celsius vale em Fahrenheit. Agora, quando o cara fala de variação de temperatura, vocês têm que ter uma coisa em mente, que variação de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius é a seguinte fórmula: Fahrenheit 180. Acabou. Sei dessa diferença, resolvi minha questão e ganhei 3 pontos. Tranquilo? Então, assim, tenham bastante atenção no enunciado, porque o enunciado ele te diz exatamente o que ele quer. Ele te diz se ele quer uma transformação, ou seja, que você diga quanto vale em Fahrenheit para Celsius, ou ele quer uma variação. E aí, sabendo que em variação eu tenho essa fórmula, e ele me disse que a variação em Celsius é de 20, e me pergunta quanto seria essa variação em Fahrenheit, é só eu substituir na fórmula. Vou ficar com 100 θ Fahrenheit igual a, deixa eu tirar uma colinha aqui bem basicona, igual a 3.600. θ Fahrenheit é 3.600 sobre 100. θ Fahrenheit, ou seja, a minha variação em Fahrenheit, são 36 Fahrenheit. Então, por favor, prestem atenção quando o cara te fala em variação e transformação. Beleza. Feita essa questão 3, a questão 4 e a questão 5, elas são bem similares. E assim, eu gosto delas porque elas são questões de provas e elas resumem isso que eu acabei de dar para vocês. Ou seja, façam a lista. A lista sempre vai ter questão de prova antiga. Beleza?